14 minutos para as 11 horas, 19 graus 9 décimos é a temperatura em Lajeado. Estamos recebendo o secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê, para falarmos sobre o plano plurianual, que é aquele plano que projeta o orçamento do município pelos próximos 4 anos. Esse projeto de lei já foi encaminhado à Câmara de Vereadores no final do mês de junho e os vereadores têm agora até o final do mês de julho para apreciarem o projeto. A gente pega muito pelo lado do orçamento, né? Porque aquilo que se tinha de projeção até já mudou, né? A projeção de orçamento para Lajeado em 2021 para 2025, estamos falando de 500 milhões de reais projeção para 2025. Nós estamos falando de um crescimento de 36% nesse período de 4 anos. Para chegar lá, o que vai ser feito? Como é que vocês estão projetando? Ainda em meio a uma pandemia, a gente sabe que isso impacta também no orçamento, nas projeções dos municípios, né? Bem-vindo aqui ao nosso Troca de Ideias e ao nosso estúdio, Lauro Matias Miller, Guilherme Tchê. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia aos ouvintes e agora telespectadores, né, do Grupo Independente, nesse belo estúdio reinaugurado aqui. Meus parabéns pelo espaço. Obrigado. Então, Ricardo, sempre o primeiro ano de qualquer administração pública, né, a nível municipal, estadual e federal, né, se tem a discussão do plano plurianual. O plano plurianual é a primeira peça orçamentária, né, ele tem a característica, ao contrário dos orçamentos anuais, ele busca fazer um planejamento de médio e longo prazo, ou seja, ele tem que tanto estimar as receitas, né, como criar uma série de programas e ações para os próximos 4 anos. Então, neste momento, a gente está nesta etapa da discussão orçamentária. O projeto de lei foi enviado no final de junho e agora ele passa pela análise da Câmara de Vereadores. Nós procuramos, em 2017, havíamos feito o plano plurianual 2018-2021, buscamos neste novo plano corrigir, adequar algumas coisas, né? Com o tempo se incorporam novas ações, novos programas. Buscamos também melhorar a questão dos indicadores, porque em termos de política pública, tão importante como planejar o gasto, executar o gasto, é ver se esse gasto está dando retorno em termos de serviços públicos. Então, a gente incluiu neste orçamento alguns indicadores que vão ser mensurados anualmente através de uma pesquisa estatística feita, né, para ver se o investimento que o município está fazendo, vou dar um exemplo, em saúde, está resultando em uma percepção de um serviço melhor prestado lá na ponta, nos postos de saúde, nas unidades, na UPA, no caso, na unidade de pronto atendimento. A mesma coisa na educação, pavimentação de ruas e tudo mais. Então, o plano plurianual, ele é muito mais do que a estimativa orçamentária, né, como tu colocaste. Ele procura trazer algo mais amplo em termos de políticas públicas e os programas que serão executados. É um planejamento já projetando os próximos anos, a gente já falava em outras oportunidades, e qual a importância de ter uma racionalização desse plano, ou seja, não prever um valor muito acima da expectativa para esse valor não ser frustrado, mas que sim seja adequado à realidade do município, e qual é a dificuldade também de tu projetar os próximos anos em um cenário ainda de incerteza com relação à redução da pandemia e à retomada econômica. A pandemia ela trouxe ainda mais incerteza. A economia, querendo ou não, de certa forma, ela gera... é difícil, muitas vezes, prever o próximo ano, que dirá 4 anos para frente. Então, em termos orçamentários, a gente trabalha com estimativa, né? E o mais importante, em termos de orçamento público, é a gente sempre procurar que as despesas elas têm que caber na receita. Não só no papel, mas na prática. Então, o nosso orçamento ele é realista, ele projeta uma receita que... Se não tiver, vamos dizer, algo fora da curva, algo extraordinário, a receita ela deve ocorrer, deve se confirmar. Então a gente consegue, vamos dizer, com esse orçamento executar as despesas previstas, né? Claro que o que a gente sempre observa é uma atualização, mesmo anual, né? A gente tem mudança nos cenários, normalmente a receita ela pode oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo, e a gente vai adequando os orçamentos conforme as novas projeções econômicas. Mas reforço, desde 2017 a gente trabalha com realismo orçamentário, tá? A receita que é estimada, não adianta nada colocar que o município lá em 2025 projeta arrecadar 500 milhões de reais, se na prática isso não acontecer, né? Tu acaba colocando no papel uma coisa que não se concretiza e que gera problema, porque
Na outra ponta, tu tem a despesa, muitas vezes já prevista, né? E a despesa acaba não sendo coberta pela receita. E aí a gente vê os graves problemas. Felizmente, a nível municipal, a gente não tem isso, mas a gente vê um estado do Rio Grande do Sul, por problemas históricos, né, de mais de 40 décadas, endividado, um estado que não cabe mais no seu orçamento. E a mesma coisa, o governo federal, de certa forma, gastando mais do que arrecada. Isso não podemos deixar isso acontecer em termos municipais. O que a gente pode destacar, secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê, nesses 4 anos para chegar a esses 500 milhões, né? Só lembrando, a projeção para esse ano era de 366 milhões no exercício de 2021. Já mudou, né? Já está em 402 milhões, então já teve essa mudança daquilo que estava projetado. E que bom, né? Que o município está tendo um orçamento melhor ainda para 2021, mas para chegar a esses 500 milhões, o que vocês estão projetando? É algo natural ou tem alguma mudança, algo que vai chamar a atenção para ter esse recurso a mais para a municipalidade? Na verdade, é um crescimento normal, tá? O que a gente normalmente usa para estimar o aumento da receita são duas coisas, essencialmente. A inflação, né? Que até, infelizmente, a gente vê nos últimos meses aí uma pressão inflacionária um pouco maior, que deve superar o teto da meta esse ano aí. E o crescimento do PIB, né? Que também, felizmente, isso, vamos dizer, a inflação quando cresce é ruim porque ela significa que a nossa moeda, o nosso salário perde o valor de compra, mas, por outro lado, o PIB é tudo que o país produz, né? E esse crescimento é saudável, é um crescimento... Então, é a soma dessas duas variáveis, né, que são projetadas no orçamento. Então, nos próximos anos, a gente trabalha com as estimativas, isso o Banco Central faz estimativas desses indicadores, né, e a gente trabalha com isso para atualizar a receita. Claro que tudo pode mudar no futuro, né, porque, querendo ou não, Brasília discute uma reforma tributária. Isso poderia gerar um impacto de uma mudança nas receitas dos municípios, porque hoje, quando a gente fala em orçamento dos municípios, e isso não é só Lajeado, é os municípios no país inteiro, os tributos municipais, que é IPTU, ISS, ITBI, as demais taxas, né, elas correspondem normalmente de 20% a 30% dessa receita. Então, quando a gente fala de um orçamento aí de 40 milhões, cerca de 100 a 120 milhões são tributos próprios, o resto são repasses, são tributos que os contribuintes de Lajeado pagam para a União e para o Estado e que acabam retornando através de repasses, né? Hoje essa é a realidade do nosso sistema tributário. Grande parte da carga tributária não são tributos municipais. Muito bem, e ainda em relação à arrecadação, para que o ouvinte tenha um pouco de noção, o que representa cada setor para Lajeado que já há bastante tempo tem se destacado na questão da indústria, na questão do comércio, o que é mais importante dentro desse orçamento? Na verdade, Lajeado tem uma matriz econômica que a gente chama bem diversificada, né? Ela não depende exclusivamente da indústria, né? Se a gente for comparar com Caxias do Sul, Caxias é uma cidade que depende muito mais da indústria. Lajeado não, tem uma presença muito forte do comércio e serviços, né? O comércio, esse varejista de rua, como prestação de serviços, até essa é uma característica por Lajeado ser uma cidade polo regionalmente, mas também temos indústrias importantes, né, que acabam tendo uma relevância econômica considerável. Felizmente, né, além dessa diversificação, Lajeado tem um ponto forte que as nossas indústrias, as maiores, têm vinculação com o ramo alimentício. Então, é um setor industrial que sofre menos na crise, porque muitas vezes a alimentação tu não consegue deixar de consumir, né? Então essencial, né? Aquela palavra que a gente falou tanto no ano passado do que pode e que não poderia funcionar. Então, tu pega uma cidade, eu citei Caxias do Sul, que tem um polo metal mecânico, produz caminhão, ônibus, peças automotivas. Na crise, esse setor sofre muito mais. E, felizmente, Lajeado, a gente tem um foco muito maior na alimentação. E mesmo que, claro, que a gente sofra impactos, a gente acaba sofrendo menos do que outros setores. Em contrapartida, né, quando o país daqui a pouco está crescendo mais, a gente não cresce tanto em tese, né, como outras regiões, mas a gente oscila bem menos do que regiões fortemente dependentes de um setor só.
nem tudo que se projeta acaba sendo concretizado, né, Guilherme Tchê? Agora a gente tem aí algumas negociações, como por exemplo, creche do Bom Pastor, como uma obra em frente ali à BRF, na IRS 130. O que está sendo projetado dentro disso? Se tem outra obra que vai de grande envergadura, uma outra escola que vai ser construída? O que vocês estão projetando nesses 4 anos que chega a impactar dentro do orçamento? Bom, existe algumas previsões interessantes, tanto de construção e ampliação e modernização de escolas e postos de saúde, como um investimento maciço no programa de pavimentação comunitária, né? Que é um programa que começou lá em 2017 e que deu certo, que é aquele programa que os moradores se unem, né? E em parceria com a prefeitura contrata uma empresa para fazer a pavimentação das suas ruas. Então é um programa aí que nos últimos anos já asfaltou ou pavimentou com PAVS, né? Vários quilômetros, eu acho que devemos ter mais de 30 quilômetros em metros lineares de ruas pavimentadas, e o orçamento prevê uma destinação desse recurso que de fato é uma ação que vem dando certo, né, e que a administração pretende aprimorar. Felizmente, né, desde 2017, ali com corte de secretarias, redução de cargos comissionados, a gente conseguiu deixar de gastar tanto em despesas correntes, aquela despesa folha de pagamento, com despesas, muitas vezes com algum tipo de prestador de serviço, e está sobrando mais para investimentos desse tipo. Então, o município tem condições de construir uma escola com recursos próprios, tem condições de investir mais em reformas de educandários que muitas vezes ficaram anos sem receber, como a questão da creche do Bom Pastor, né, que apesar de ser uma creche que deveria ser construída com recursos federais, infelizmente a gente vem sofrendo com uma série de atrasos de repasse. O município ingressou judicialmente e precisa da autorização judicial neste caso, né, para concluir com recursos próprios e depois ser ressarcido. Tudo isso está previsto no orçamento, né, e felizmente a gente tem folga orçamentária para investimentos desse tipo. Mas algo novo, fora a questão do Bom Pastor, da pavimentação comunitária, um posto de saúde, você falou em reformas, né? Vai ficar basicamente reformas, não sei quantos postos que seriam reformados, e alguma creche, algum outro... Não, prevê a construção de novos equipamentos, né? Por exemplo, na questão da saúde, eu não saberia especificar, porque isso é uma avaliação que está sendo feita internamente pela Secretaria de Saúde, mas existe a perspectiva de se ampliar, de fazer novos postos, né? Até porque existe uma ideia de se dividir a cidade por quadrantes para que cada macro-região, vamos dizer, alguns bairros próximos, né, tenham unidades de saúde de referência, no modelo como hoje a gente tem ali no posto do Montanha, né, que ele é um posto de saúde, uma unidade maior que consegue absorver uma grande parte de serviços da região. Então existe a gente tem a cidade crescendo lá para o lado de Conventos e arredores, né? Logicamente, ali é uma região que já recebeu uma creche nova, a tendência é que demande mais investimentos justamente para que a gente possa atender essa população que está crescendo na região. Muito bem, muito obrigado ao secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê, falando a respeito do plano plurianual, essa expectativa de crescimento aí do município para os próximos 4 anos. Um bom trabalho e uma boa semana. Obrigado, um bom dia a todos. 11 horas.